Bom, acabamos de orar, pedimos ajuda aos nossos benfeitores. Com certeza, eles estão aqui entre nós a nos ajudar, a nos iluminar as mentes, tranquilizar o coração. E, exatamente como a Gisela falou, para preencher o tempo, não é para substituir a Sônia Dias, que teve um acidente na Avenida Brasil. A gente vai trazer de novo um estudo que já foi apresentado aqui, mas talvez nem todos tenham assistido, e aqueles que já assistiram revejam, e os outros poderão assistir pela primeira vez. O tema pode parecer estranho, mas com o desenvolvimento a gente vai ver que não é. O tema que será apresentado versa sobre igreja. Por quê? Porque esse é o símbolo que a gente tem relacionado à palavra igreja. Ficou consagrado que igreja é uma edificação, uma construção. Mas se a gente pensar e consultar os dicionários, a gente vai ver que o significado se estende a outra abrangência. Isso seria igreja no nosso entendimento? A princípio, não. Essa imagem para nós poderia ser rotulada de igreja? Também parece que não. Porque não é a construção que a gente está habituado a imaginar quando se fala a palavra igreja. Mas consultando os dicionários, a gente vai ver, no Michaelis, o primeiro significado da palavra igreja é templo, tradicionalmente como a gente imagina. Mas o segundo é conjunto de cristãos, são as pessoas. No Aurélio, também, primeiro o significado principal é templo, o segundo é a comunidade cristã. E assim também confirma Antônio Weiss. Só que com uma pequena diferença. Ele dá outros significados. O primeiro é a comunidade, o segundo é o conjunto dos cristãos, o terceiro é o grupo de pessoas, o quarto é o conjunto de fiéis, só o sétimo sentido é que está relacionado à construção, ou seja, ao edifício. Então, o Antônio Weiss, ele prioriza para o termo igreja o significado de pessoas. É a comunidade, é o conjunto das pessoas, o grupo. Então, são chamados fiéis, né? Porque esse termo está muito relacionado à Igreja Católica por tradição. O Torres Pastorino, no seu livro Sabedoria do Evangelho, ele, conhecedor das línguas primitivas, ele traz também um esclarecimento importante para nós. Então, ele diz que no início do cristianismo, o termo igreja designava tanto o grupo de pessoas como o local das reuniões, mas prioritariamente era uma assembleia regular de pessoas com pensamento homogêneo. Então, o que caracterizava uma igreja não era o ambiente, não era a construção, era a reunião de pessoas em torno de uma ideia comum. E ele traz como sinônimo as palavras comunidade, associação, reunião, congregação, agremiação, instituição, instituto, organização, quer dizer, de forma mais genérica. Sendo assim, a gente poderia concluir, né? E ele sugere, o Pastorino sugere que a gente considere o sentido de agrupamento de todos os fiéis a Cristo. Então, igreja, para o Pastorino, está associada a essa ideia, a esse sentido. Agrupamento dos fiéis, reunião das pessoas, assembleia, encontro dos seguidores de Jesus.
Então, nesse sentido, nós somos uma igreja, né? Diferente da igreja tradicional, porque a gente não tem aqui aqueles rituais, aquelas roupas tradicionais, os paramentos, etc. e tal, mas, no sentido mais exato, de acordo com os dicionários e com o professor Torres Pastorino, nós somos uma igreja cristã. Então, tanto faz associar aquele símbolo de igreja-templo, construção, quanto comunidade, reunião de pessoas, o termo atende aos dois sentidos. E nesse sentido de comunidade que a gente vai desenvolver o assunto. Então, ainda segundo o livro Sabedoria do Evangelho, o professor Torres Pastorino, como estudioso e pesquisador, ele conta que após a crucificação de Jesus, os seus discípulos se reuniam nas casas particulares deles e de outros amigos, organizando em cada uma, centros ou grupos de oração e de estudo, comunidades. Pequenas algumas, outras maiores, mas tudo sem pompa, sem rituais. Sentados todos em torno da mesa das refeições, ali faziam em comum a ceia amorosa, com pão, vinho, frutas e mel, enquanto conversavam e trocavam ideias, recebendo os espíritos, que o termo era profetizando, cada qual trazendo as recordações dos fatos presenciados, dos discursos ouvidos, dos ensinamentos decorados com amor, dos sublimes exemplos legados à posteridade. Então, isso era o movimento cristão após a crucificação de Jesus. Ou seja, os discípulos usavam se reunir em família, em pequenos grupos ou grupos maiores, e em torno da mesa das refeições, estudavam as lições deixadas por Jesus, lembrando alguns exemplos, outras passagens, ensinos, e também profetizavam. Significa, os médiuns, através da mediunidade, permitiam a manifestação dos espíritos, fato que era aceito com naturalidade, até porque a própria reencarnação era aceita com naturalidade entre os judeus. Continua o professor Torres Pastorino. Essas comunidades eram visitadas pelos apóstolos, ou seja, aqueles 12 que a gente conhece, exceto Judas, né? Aqueles 11 que permaneceram no movimento após a crucificação, costumavam visitar esses grupos. Então, esses apóstolos, que eram os verdadeiros emissários do amor do Mestre, eles presidiam a essas assembleias. Então, os mais velhos, né, costumavam rotineiramente percorrer essas casas e orientar aquele grupo de discípulos e seguidores de Jesus. Para quê? Para exatamente como ele diz aqui, manter a unidade da crença, evitar desvios, falsificações e personalismos no ensino legado. Eram chamados inspetores que vigiavam a pureza dos ensinamentos. Ou seja, para evitar que as bases judaicas se insinuassem naqueles pequenos agrupamentos iniciantes, nascentes, e deturpassem o sentido original do Evangelho, esses apóstolos percorriam as assembleias, orientando aqueles novos cristãos, evitando que se desviasse do sentido real. Fato que acabou acontecendo porque, invariavelmente, a mensagem foi deturpada e desviada ao longo do tempo, embora essa preocupação já acontecesse naquele início. O objetivo deste estudo é a gente, conhecendo os agrupamentos originais, os primeiros, ou seja, as primeiras igrejas do cristianismo, a gente fazer um paralelo e fazer um vínculo com tudo que a gente for ver a partir de agora, conosco mesmo, né? Que esse conhecimento sirva de inspiração para nós
espíritas, individualmente, para a nossa família, como a página inicial lembrou, e para as casas espíritas de hoje, para quem é trabalhador de casa espírita. Lembrando que o primeiro centro espírita fundado no Brasil, lá na Bahia, por... esqueci o nome. Luiz Olímpio Teles de Menezes, ele surgiu com o nome de Grupo Familiar de Espiritismo, foi criado na casa dele. Né? Então, seguindo o conceito, o sentido de igreja-comunidade. Né? Então, a partir de agora, a gente vai relembrar, baseado no livro Paulo Estevão, os conhecimentos que Emmanuel nos trouxe acerca do movimento cristão logo após a crucificação de Jesus. Então a gente vai conhecer um pouquinho do que era a igreja de Jerusalém, a igreja de Damasco e a igreja de Antioquia. Isso aqui é mais ou menos a Europa e o Oriente Médio, né? Que a gente vê ali a Itália, a Grécia, para cá a antiga Ásia Menor, que agora é Turquia, e aqui o Oriente Médio, que hoje tem outra divisão, mas pelo menos a Síria ainda se mantém, e essa região era a antiga Palestina, que hoje já tem uma outra conformação geográfica. Mas, segundo o livro Paulo Estevão, né, através do Emmanuel, nós temos essas informações preservadas. Então, começando pela igreja de Jerusalém. Como era a igreja de Jerusalém? Ano 34, ou seja, um ano depois da crucificação, Jesus teve sua missão basicamente cumprida em 3 anos, dos 30 aos 33. A partir dos 34, Jesus não estava mais junto aos seus apóstolos e seguidores. E como era o movimento cristão na época sem a presença física de Jesus? Então, nesse ano de 34, a igreja de Jerusalém tinha Simão Pedro como responsável. E alguns trabalhadores colaboravam nas atividades da igreja de Jerusalém. Tiago Menor, filho de Alfeu, haviam 2 Tiagos, o Tiago, esse menor, era o mais ligado ao judaísmo, o Tiago Maior, irmão de João, era mais afim com as ideias novas. João, que depois escreveria o seu evangelho, Filipe e suas filhas e outros companheiros. Nessa época, os seguidores de Jesus eram chamados de homens do caminho. Por que homens do caminho? Porque a igreja de Jerusalém funcionava na casa de Simão Pedro, que ficava no caminho de Jerusalém para Jope, que era um porto no Mediterrâneo. Então, quando Simão Pedro instalou a igreja na sua casa, na sua residência, quer dizer, nesse caso, a igreja não tinha o caráter de templo, e sim de assembleia, de comunidade, de reunião de pessoas. As pessoas chamavam os seguidores de Jesus de os homens do caminho, porque a igreja funcionava no caminho de Jerusalém para Jope. Então, Emmanuel diz que era um pavilhão singelo, construído à custa de tantos sacrifícios, não passava de grande telheiro, revestido de paredes frágeis, carente de todo e qualquer conforto. A gente não tem ideia de como era a casa dele, né? O texto dá uma ideia que a gente pode imaginar. E aí, como nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade cristã, somos uma casa espírita, e já vamos fazer 55 anos de idade, a gente vê essa narrativa e lembra do início do Grupo Espírita Fabiano, lá em Belford Roxo. Essa imagem, a gente associa com o texto do livro e vê alguma semelhança. O pavilhão singelo, construído à custa de tantos sacrifícios, não passava de grande telheiro,
revestido de paredes frágeis, ali nem tem parede, carente de todo e qualquer conforto. Essa imagem é do posto assistencial Alta de Souza. Era onde funcionava a assistência social do Grupo Espírita Fabiano a partir de 1959, lá no interior de Belford Roxo. Voltando, quais eram as atividades da Igreja de Jerusalém? Difundir as mensagens da Boa Nova, abrigar os necessitados, atender aos pobres. Para a gente ter uma ideia, o que Emmanuel destaca? Um trecho do livro. Estamos com 49 doentes acamados, velhos, crianças, mulheres, leprosos. Na casa de Simão Pedro, no ano 34, 49 doentes foram acolhidos e eram tratados lá mesmo. Na primeira reunião da igreja humilde, Simão Pedro pediu nomeassem 7 auxiliares para o serviço das enfermarias e dos refeitórios. Entre eles estava Estevão. Claro que a gente não vai alongar tanto, senão o tempo não vai nem permitir. São informações do livro, a gente vai, algumas, passar adiante, porque o livro é bastante conhecido, né? À hora das refeições, extensas filas de mendigos imploravam a esmola da sopa. Aí é mais um símbolo que a gente lembra, né? E aí a gente volta a recorrer lá a Belford Roxo, à hora das refeições, extensas filas de mendigos imploravam a esmola da sopa. Era o que se fazia desde 1959 e continua sendo feito até hoje. Não chamamos de mendigos, mas de necessitados, né? Bom, o que aconteceu naquela época? Os cristãos estavam sendo perseguidos. No ano 35, Saulo de Tarso soube das pregações e curas de Estevão na igreja de Jerusalém e foi até lá ouvi-lo. Então, Gesiel foi recolhido na Casa do Caminho, conheceu o Evangelho, converteu-se e trocou de nome para Estevão. Passou a pregar o Evangelho a partir das informações colhidas com os apóstolos e havia as atividades de assistência e as atividades doutrinárias, de pregação do Evangelho. Estevão passou a pregar o Evangelho, embora não tenha conhecido Jesus. Mas as pregações de Estevão reuniam grandes multidões que a acolhiam para aquela igreja. E Saulo, tomando conhecimento, foi lá. E, no momento que Estevão pregava, seria um momento semelhante ao de agora, alguém interrompe e, como que desafia Estevão. Era Saulo. Ele interrompeu e disse: quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Se isso se repetisse hoje, o que seria respondido para esse invasor, se a gente poderia dizer assim, né? Aí Estevão, muito inspirado, disse o seguinte: ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era de fato o abrigo da paz e da esperança. Que inspiração, né? Saulo, então, ficou irritado, logicamente, porque ele era adversário judeu, defensor ferrenho do judaísmo, e aí desafiou Estevão para um debate. Lógico que Estevão recusou-se e se retirou. E Saulo ficou enfurecido, voltou para Jerusalém, ou melhor, voltou para o Sinédrio, porque isso aconteceu em Jerusalém, e aí denunciou Estevão ao Sinédrio. E aí Estevão foi convocado, compareceu ao Sinédrio e conseguiu fazer a sua defesa, mas não deixou de aumentar a irritação dos doutores da lei e do próprio Saulo.
algumas repercussões interessantes. 2 judeus ricos, como diz o livro, após ouvirem Estevão no Sinédrio, deram aos filhos a parte que lhes cabia como herança e doaram o restante para a igreja de Jerusalém. Aceitaram o Cristo através das palavras de Estevão, e aí os ânimos se acirraram e os 2 simplesmente foram presos. Presos porque reagiram daquela maneira, por terem aceitado as ideias de Jesus e terem dividido a herança com os filhos e com a igreja, eles foram presos. Mas houve intercessão de Gamaliel e eles conseguiram libertar os prisioneiros, exceto Estevão, que acabou pagando com a morte e foi apedrejado. Após a morte de Estevão, aumentaram as perseguições aos seguidores do caminho. E aí, como represália, proibiram as pregações do evangelho na igreja de Jerusalém. Ora, isso é descaracterizar totalmente a igreja. Proibir a igreja de pregar o evangelho, o que a igreja vai ser? Vai ser uma sinagoga, né? Então, a igreja foi guardada por soldados e só se mantiveram as atividades de socorro e assistência aos necessitados. Todas as tarefas doutrinárias foram suspensas. Conclusão, fechou-se a igreja, foi uma intervenção. E aí houve o êxodo, né? A cidade começou a se esvaziar e até Gamaliel, que era um doutor da lei, embora simpatizante do cristianismo, também se retirou de Jerusalém. E houve o efeito reverso ou inverso, né? As ideias passaram a ser mais conhecidas e o cristianismo começou a ser difundido com mais intensidade. E a Boa Nova se espalhou, né, para outras cidades. Num determinado dia, e aí a gente conhece bem essa passagem, Saulo, cada vez mais irritado, liderando a perseguição aos primeiros cristãos, foi procurar Ananias, achando que Ananias era um risco ao judaísmo. Era uma figura perigosa por estar disseminando ideias nocivas, contrárias ao judaísmo. E aí, sabendo que Ananias estava em Damasco, ele se dirige à cidade de Damasco e, no meio do caminho, ele vê a luz, pergunta: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. E a luz o cega, né? E aí ele continua, entra em Damasco, é recebido pelo próprio Ananias e tem a sua visão restituída pelo próprio Ananias, a quem ele ia perseguir. E aí ele acaba se convertendo ao cristianismo. Bom, a gente viu que em Damasco tinha uma igreja também, onde Ananias foi encontrado e onde Paulo recuperou a visão. Como era a igreja de Damasco, né? Vamos ver, pelo que Emmanuel deixou no livro Paulo Estevão. A igreja, não havia propriamente uma igreja, mas numerosos crentes que se reuniam na casa de uma lavadeira. Aquele sentido de igreja, comunidade, não igreja, templo. Era uma companheira de fé que alugava a sala para poder cuidar do filho paralítico. Então, essa era a igreja. Era uma sala alugada de uma lavadeira que, daquela maneira, conseguia recursos para cuidar do filho paralítico. E aí a gente vendo o movimento religioso hoje e as igrejas atuais, a gente está muito distante dessa realidade, dessa simplicidade que Jesus trouxe com a Boa Nova. Como era a reunião? Era em torno de uma mesa rústica, juntavam-se os filhos do Calvário. Quem eram os filhos do Calvário? Eram os sofredores, porque Jesus não veio para os sãos, e sim para os doentes.
Eram mulheres analfabetas com crianças no colo, pedreiros, lavadeiras, anciãs, doentes. Esses buscavam consolação. Então eles se reuniam em torno de uma mesa rústica e ali havia a cerimônia. E a cerimônia, segundo Emmanuel, era mais simples do que aquelas presididas por Simão Pedro na igreja de Jerusalém. Ananias era o responsável por essa igreja. E como era o procedimento da reunião? Ananias, como dirigente, sentando-se à mesa, orou a Jesus. Em seguida, faz a leitura dos ensinos de Jesus. São as primeiras anotações, eram de Levi, que depois seria o Evangelho de Mateus. Depois de comentar a página lida, Ananias percorria as filas de bancos e impunha as mãos sobre os doentes e necessitados. Então, primeiro ele lia, a partir das anotações de Levi, ele lia o Evangelho e comentava. Depois ele percorria os bancos impondo as mãos. O que é isso? Isso é o passe. Da maneira mais primitiva, mais simples. Leitura do Evangelho, aplicação de passe. Comumente, segundo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século, ao lembrar as alegrias de Jesus quando servia o repasto aos discípulos, fazia-se modesta distribuição de pão e água pura. Então, hoje a gente não faz distribuição de pão, mas usa a água. Então, os hábitos que nós mantemos hoje, eles, além de terem explicação lógica, eles preservam os hábitos originais dos primeiros cristãos, o passe e a água magnetizada. E no final da reunião, como ela começou com uma oração, terminava também com outra oração. Como era o ambiente? Aí a gente pode fazer um paralelo. Será que o ambiente hoje das comunidades cristãs mantém o ambiente nascente nas primeiras igrejas? Ao final da reunião, lágrimas nos olhos. Nas despedidas, cumprimentos de afeição sincera. Votos de feliz regresso, simplicidade e ternura. O modesto grupo unido percorreu as ruas reconfortando-se em comentários cristãos, na saída. Será que quando a gente sai das nossas igrejas, a gente continua comentando o que a gente ouviu, o que foi apresentado, e a gente sai com esse sentimento de fraternidade, simplicidade, vontade de regressar, afeição sincera, carinho? Nas genuínas comunidades do Cristo, a amizade é diferente dos demais agrupamentos mundanos. Por que a amizade é diferente? Porque não tem outro interesse, senão a fraternidade. Serenidade e compreensão, afabilidade de trato sem laivos de hipocrisia. Aquilo tudo era verdadeiro, não era falso. Franca e confortadora alegria. A própria mensagem de Jesus, ela infunde alegria nos corações. A palavra irmão, largamente usada entre os adeptos do caminho, não era fútil nem vã. Todos eram irmãos na verdadeira acepção do termo. E Saulo, que participou dessa reunião, porque ele foi acolhido por Ananias lá e permaneceu um tempo lá, ele, segundo Emmanuel, nunca mais esqueceria os irmãos de Damasco. Ali ele se transformou, entendeu a mensagem do Cristo e passou a ser um trabalhador do Evangelho e não mais um perseguidor da doutrina. Essa história a gente conhece, né? Bom, vamos conhecer uma outra igreja. A igreja de Antioquia, na Síria, né? Mais ao norte. Ali tem as anteriores que a gente viu, a de Jerusalém e a de Damasco. E havia também
a igreja de Antioquia, na Síria. Como era essa igreja? A igreja foi fundada por discípulos de Jerusalém, sob orientação de Simão Pedro, visando a ampliação do evangelho. O responsável era Barnabé. Barnabé trabalhava com uma equipe e funcionava a igreja numa casa singela da cidade de Antioquia. As atividades eram as mesmas de Jerusalém e de Damasco, só que com uma diferença. Em Antioquia, não faltava quem contribuísse para o custeio das atividades, mas faltavam trabalhadores do pensamento. O que significa? Faltavam estudiosos do Evangelho, conhecedores da mensagem, para divulgarem junto aos demais judeus e gentios. Mas havia recurso para a manutenção das atividades, principalmente as sociais, né, as assistenciais. Então, para suprir essa deficiência, o que Simão Pedro sugere? Que Barnabé procure Saulo de Tarso. E Saulo aceitou o convite e passou a fazer parte da igreja de Antioquia. Isso já era no ano de 41, ou seja, menos de 10 anos depois da crucificação, 33. O ambiente na igreja de Antioquia, como é que era? Semelhante à de Damasco. Simplicidade pura. Os israelitas, distante do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, que eram os estrangeiros não judeus, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Havia solidariedade, havia união, e lá, na igreja de Antioquia, diferentemente das anteriores, havia em noites determinadas, havia o fenômeno das vozes diretas, ou seja, os espíritos se manifestavam falando diretamente, não pela boca do médium, mas com o ectoplasma cedido pelos médiuns, eles falavam diretamente, todos ouviam sem que ninguém pronunciasse nenhuma palavra. É um fenômeno raro, já houve aqui, acho que a gente perdeu uma fita, Fabiano chegou a falar em voz direta para nós. Então, a igreja de Antioquia era um dos raros centros apostólicos onde havia esse tipo de fenômeno. E ela tornou-se venerável pelas suas obras de caridade e por esses próprios fenômenos. Aí aconteceu também uma situação interessante. Nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. Saíam da casa singela, se reuniam na natureza, no ambiente externo, para lerem, estudarem os ensinos de Jesus e se integrarem no ambiente, favorecendo a aproximação com a obra de Deus. Isso também a gente via no Chico. O Chico fazia culto do Evangelho sob o abacateiro lá em Uberaba, né? E a comunidade acompanhava. O Chico está ali no meio, olha lá. Já com óculos escuros, de peruca, né? Foi na igreja de Antioquia que surgiu o médico que a gente conhece, que é Lucas, que depois escreveria um evangelho. E Lucas ficou muito impressionado com o comportamento de Saulo, conversava com ele diariamente. E aí, sabendo que os seguidores do cristianismo eram chamados de homens do caminho, ele sugeriu que se trocasse para cristão, seguidor do cristianismo, cristão. E os homens do caminho, o caminho seria o cristianismo. E também lá, os espíritos se manifestavam. Houve uma mensagem, eu pulei aqui,
no finalzinho. Houve uma mensagem lá alertando sobre o que aconteceria em Jerusalém. Foi Agabo, recebeu uma mensagem que anunciando tristes provações na igreja de Jerusalém. O que aconteceria na igreja de Jerusalém e que aquela mensagem antecipava? Como estava a igreja de Jerusalém naquela época, ano 41? As perseguições aumentaram. Tiago Maior, o irmão de João, foi morto em praça pública. Pedro foi preso por ter solicitado o cadáver de Tiago. Depois, essas passagens estão no Evangelho, né? Foi libertado da prisão. E Pedro, então, foi para Jope. Saiu de Jerusalém e deixou a igreja de Jerusalém e foi para Jope. Quem ficou em Jerusalém foi Tiago Menor, filho de Alfeu. Só que as atividades doutrinárias estavam em segundo plano. Muito mais se comentava sobre as práticas judaicas do que sobre o estudo do Evangelho. Então, o que se discutia lá eram as ingestão de carnes impuras, circuncisão, obrigações da lei de Moisés, quer dizer, era o judaísmo e não o cristianismo. Ninguém podia falar do Evangelho sem referir-se à lei de Moisés. As pregações só poderiam ser ouvidas pelos circuncisos. A igreja praticamente se transformou numa sinagoga. E com isso, né, a igreja e o próprio cristianismo estavam em risco, porque estavam cerceadas, limitadas às práticas judaicas. Ao longo do tempo, a mensagem se perderia e as igrejas repetiriam as práticas judaicas. Então, de nada teria valido a vinda de Jesus e a boa nova que ele trouxe. Então, segundo Emmanuel, no livro, ele diz, né, se a igreja de Jerusalém fechasse, os filhos do Calvário ficariam sem o abrigo, porque acabariam as atividades assistenciais, e a mensagem de Jesus se perderia. E esse trecho do livro merece reflexão da nossa parte. O mais importante, segundo Saulo de Tarso, não é justo esquecer os grandes serviços da igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. E creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido muitas vezes sua tábua de salvação. Existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Se as atividades assistenciais da igreja de Jerusalém se encerrassem, não haveria tanta perda quanto a mensagem espiritual que desperta consciências. Porque, ao longo do tempo, sempre houve doentes e sempre vai haver doentes. Até hoje, nós buscamos, muitas vezes, as religiões para atender necessidades do corpo. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a iluminação do Espírito, ou seja, a mensagem cristã que deve ser estudada e vivida. Então, a igreja de Jerusalém poderia deixar de realizar as atividades assistenciais, mas não poderia ser um foco de disseminação das luzes do Evangelho nascente. E Paulo tinha e teve, na época, essa consciência. E ações precisavam ser praticadas para impedir que isso acontecesse. Estava em jogo a sobrevivência do Evangelho e a sobrevivência da igreja de Jerusalém.
Então, lá na igreja de Antioquia, onde Saulo, né? Ainda não é Paulo, é Saulo ainda. Numa conversa que Saulo teve com Barnabé era o responsável pela igreja. Saulo traz uma ideia de levar o evangelho aos gentios, como forma de preservar a mensagem espiritual. Já que a igreja de Jerusalém estava ofuscada pelo judaísmo e estava impedida de divulgar a mensagem de Jesus, que ele, Saulo e Barnabé fizessem esse trabalho, mas não mais entre os judeus, e sim entre os estrangeiros, porque a mensagem estava sendo abafada pelos judeus. E aí sugeriu também que Pedro e João deveriam escrever para que a mensagem não se perdesse na difusão oral apenas, e sim ela ficasse registrada. E aí combina com Barnabé e é feita a chamada primeira viagem missionária de Saulo de Tarso. Então ele sai de Antioquia, onde era a igreja, e ali tem umas setas vermelhas, de Antioquia ele vai para Salamina, na ilha de Chipre, vai para Neapafos, e em cada cidade dessa, ele em praça pública prega o evangelho. No princípio não era Saulo o orador, era Barnabé, que presidia, que dirigia a divulgação do evangelho, era Barnabé. Saulo acompanhava Barnabé. Então Barnabé pregava nas cidades e Saulo, ao longo do dia, acolhia as pessoas, orientava, conversava, fazia como que um atendimento fraterno. E a pregação propriamente dita era por conta de Barnabé. E assim eles visitaram Salamina e Neapafos em Chipre, foram para, na época, Ásia Menor, que é a cidade de Perge, de Antioquia da Pisídia, de Icônio, de Listra, Derbe, e depois voltaram a Antioquia. No retorno à igreja de Antioquia, essa viagem durou 4 anos, a pé, por todos aqueles lugares. Eles viram que a igreja de Antioquia também estava mudada. Como é que estaria a igreja? Semelhante à igreja de Jerusalém. O farisaísmo havia dominado as atividades da igreja de Antioquia. E as mesmas polêmicas de Jerusalém aconteciam em Antioquia. Alimentos puros, impuros, circuncisão, desentendimentos, desunião, não se poderia falar do evangelho sem se falar da lei de Moisés, os espíritos pararam de se manifestar, ou seja, Antioquia também estava seguindo o caminho de Jerusalém, tendendo a desaparecer. Então, permanecia apenas o trabalho de assistência aos necessitados, que era custeado pelos judeus. Isso também estava acontecendo com as demais igrejas, Cesareia e Jope. Simão Pedro havia saído de Jerusalém para Jope, mas o movimento era semelhante. Então, a tendência era que o evangelho desaparecesse, fosse consumido pelo judaísmo. E isso acontecia, o problema seria, isso acontecia no ano 41 e até o ano 48. Isso só seria resolvido no ano 48, na igreja de Jerusalém. Diante daquela situação, né, de invasão e predominância do judaísmo sobre as atividades cristãs, isso aqui são dados que só reforçam, né? Os judeus custeavam as despesas e também limitavam a pregação. Então a solução seria a seguinte: agora já Paulo, eu pulei a parte que Saulo troca de nome, em função da hora, mas isso é muito conhecido, pode ser lido no livro.
Nessa época, no ano 48, lá em Jerusalém, Paulo reúne a assembleia e diz: Barnabé e eu empreendemos longa excursão a serviço do Evangelho. Realizada a primeira experiência, poderíamos voltar agora às mesmas regiões e visitar outras ainda, pedindo recursos para a igreja de Jerusalém. Se temos trabalhado pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. Então, a proposta de Paulo, logicamente inspirado pela espiritualidade, porque nessa época o próprio Estevão e Abigail, em espírito, acompanhavam as atividades daqueles primeiros cristãos e principalmente acompanhavam Paulo de Tarso, a ideia para preservar o Evangelho era repetir a experiência da primeira viagem, atendendo a duas finalidades: não apenas divulgar o Evangelho, mas sim também arrecadar recursos para que as igrejas não ficassem subordinadas aos judeus na sua manutenção em termos de dinheiro. Elas precisavam de autonomia, de independência, tanto doutrinária quanto financeira. E aí Paulo, que já tinha feito a primeira viagem com Barnabé, mas com a intenção de divulgar o Evangelho, propôs que novas viagens fossem realizadas, além da divulgação do Evangelho, também obtendo recursos para a autonomia monetária das igrejas. E aí sim, a coleta viria a trazer liberdade e independência do Evangelho, e o Evangelho seria pregado a outros povos, diminuindo o risco da influência do judaísmo. Então, esse era o programa que Paulo cumpriria até o restante da vida dele. Então, aí, ele próprio, Paulo, passou a dirigir a pregação nas viagens seguintes. Elas foram cada vez mais extensas. A primeira havia durado 4 anos. Ele tinha saído de Antioquia, agora ele sairia de Jerusalém, iria fazer um percurso diferente. Ele iria para o norte, passaria pela igreja de Antioquia, passaria pela sua cidade natal de Tarso, cruzaria a Ásia Menor, passando pelas mesmas cidades onde ele já tinha percorrido e fundado antes igrejas novas, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, e foi em direção à Macedônia, Troade, Filipos, e daí surgem aquelas chamadas cartas. Ele, não podendo estar mais próximo das comunidades, porque ele estava em trânsito nas suas viagens, ele escrevia aos cristãos daquelas igrejas que iam sendo fundadas durante o percurso. Então, Filipos, a gente tem a carta aos filipenses, que eram os cristãos da cidade de Filipos. Assim como Corinto, ele escreveu aos coríntios, né? E Éfeso, aos efésios. Então, como ele não podia estar pessoalmente com essas comunidades, ele passou a se comunicar com elas através de cartas, né, que são as chamadas epístolas, né? E com isso, ele arrecadou recursos, trazia de volta às igrejas, principalmente a igreja de Jerusalém, que se manteve independente monetariamente, e livre das influências do judaísmo, pôde pregar, voltar a estudar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho e ficar livres da influência judaica. Só assim o Evangelho chegou até nós nos dias de hoje, só assim as igrejas cristãs sobreviveram, mas isso teve um preço muito caro, principalmente para Paulo de Tarso, que realizou essa segunda, viria a realizar uma terceira, visitando as mesmas e novas comunidades, até que ele é preso, é levado a Roma e tem a sua vida finalizada em Roma. Mas, conhecendo essas informações dessas primeiras igrejas, a gente vê o ambiente fraterno que era característica delas, a gente vê
o envolvimento verdadeiro daqueles primeiros cristãos com a causa do Cristo. A gente vê as famílias integradas, vê o carinho verdadeiro, a fraternidade, a simplicidade, e vê o evangelho puro, que era uma preocupação dos apóstolos, que continua sendo uma preocupação hoje, para que a mensagem não se deturpe, não atenda a interesses humanos e materiais, para que ela seja preservada e alcance a iluminação do Espírito. Porque nós, como espíritos imortais, nós não somos da Terra. A Terra é um mundo temporário, pode demorar bilhões de anos, mas um dia ela vai acabar. E o Espírito não acaba, o Espírito não morre, o Espírito não desaparece. Então, a mensagem é que deve ser preservada, entendida e vivida, para que o Espírito se ilumine, se emancipe e seja feliz e atenda aos necessitados que sempre haverá, porque Deus jamais para de criar e jamais deixará de haver um necessitado que precise da mensagem esclarecedora para realizar também a sua evolução espiritual. Então, a gente conhecendo o trabalho dos primeiros cristãos, dos primeiros trabalhadores do Evangelho, conhecendo a necessidade da divulgação da mensagem, e não mais atender a corpos, mas sim a espíritos, e conhecendo também o ambiente em que eles viviam, a simplicidade, o desapego, a gente precisa preservar isso, porque a missão de Jesus ainda não se cumpriu. E os homens serão ajudados pelos próprios homens, né? Então, a gente, sabendo disso, a gente tende a se desviar menos do que a ideia cristã já se desviou ao longo do tempo, por ação própria nossa, quando encarnados, principalmente no meio católico, e que atendendo necessidades e interesses pessoais e materiais, a gente desviou o sentido original do Evangelho. E hoje a gente precisa restaurar. Por isso Jesus anunciou, ainda quando estava na terra, que viria o Consolador prometido, que viria ensinar todas as coisas e lembrar tudo aquilo que seria esquecido, com a sua visão de que a ideia, a mensagem seria desviada, né? E que haveria necessidade de restaurar. Por isso viria o Consolador, para restaurar a mensagem pura do Evangelho original. Então, essa consciência a gente tem estudando, para que a gente possa viver. Porque se o Evangelho pode ser reduzido a 2 substantivos, amor e perdão, a casa espírita não pode fugir de 3 verbos: estudar, divulgar e praticar o Evangelho e a doutrina espírita. Isso tem que estar na nossa consciência sempre, como seguidores e trabalhadores de Jesus, porque nós somos as cartas vivas do Evangelho, que vamos disseminar a doutrina de Jesus através do nosso exemplo, principalmente, né? E a gente pode se mirar nesses primeiros cristãos para a gente assumir esse tipo de comportamento nos tempos atuais. Gente, muito obrigado a todos, que permaneçam todos em paz.